Então, olá pessoal, aqui é o Carlos Monteiro da Evolve. Hoje eu estou com a Odete Maggi, que é uma amiga minha e especialista em direito civil e trabalhista, e a gente vai estar debatendo um caso que a gente vai estar. A primeira coisa que a gente vai fazer é se apresentar antes de entrar no tema. Então, Odete, por favor, se apresenta. Quem que é você? Quem que é a Odete Maggi? Para a gente poder debater um tema. Certo. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Odete, eu sou advogada, adoro ser advogada e eu sou meio autodidata, né? Me formei primeiro em História, trabalhei no ramo, parti para o Direito, né, para advogar. Eu advogo há 12 anos e me especializei em processos, especializei em Direito Constitucional, me especializei em Direito Público e me especializei em Direito do Trabalho. O direito do trabalho foi o último, porque a questão do procedimento, do processo, né, que trabalha muito com o processo civil, então eu fui aí desencadeando uma série de formações, mas eu gosto pelo direito mesmo, pelo estudo. Sendo que trabalho como advogada, como eu disse no começo, há 12 anos, eu milito no Brasil inteiro, trabalho no Brasil inteiro, mas a meu foco mesmo, meu número maior de processos é em São Paulo, em todo o estado de São Paulo. Bacana. Então, hoje, já para nós entrarmos no nosso tema aqui, que é falar sobre a imparcialidade dos casos concretos na justiça brasileira. Para falar de imparcialidade, primeiro a gente precisa entender por que a justiça brasileira tem que ser imparcial, né? Qual que é o que isso significa isso, Odete? Ah, sim. Bom, no Brasil, né, uma Constituição cidadã, a nossa Constituição de 1988, é uma Constituição moderna e uma das constituições mais modernas do mundo, né? Então, por que, que ela é tão moderna? Porque ela engloba vários direitos individuais, tem direitos fundamentais e também direitos coletivos. E a nossa Constituição, ela diz que o magistrado, o julgador do direito, ele tem que ser imparcial. Nós temos no processo, Carlos, uma tríade, né? E quem é que vai responder por esse processo? Quem é que vai dar o resultado? Quem é que vai dizer o direito nesse processo? É o magistrado, uma magistrada, o próprio essa pessoa investida em jurisdição. Então nós temos no processo as partes, a parte que pede, a parte que resiste, e nós temos o sujeito desse processo, que é, dentre desses sujeitos, o magistrado. E esse magistrado ou essa magistrada vai analisar todo esse processo, todo o procedimento desse processo, ver quais são os pedidos ou qual é o pedido, quais são as provas que foram levadas nesse processo e quem tem razão nesse processo. É muito comum a gente ouvir falar assim, olha, alguém ganhou o processo, alguém perdeu, né? Então, no processo, não tem ganhador ou vencedor, né? No processo tem quem houve o reconhecimento do seu direito. Então, houve o reconhecimento do direito pelo magistrado, e esse magistrado ou essa magistrada, ele tem que ser imparcial, nem por uma parte A, nem pela parte B. Ela tem que dizer o seguinte, olha, se eu estou conversando, se eu tenho um fato, então as coisas vão acontecendo. Esse magistrado, ele estava ali no momento dos acontecimentos? Não. Ele tem a prova real desse processo, ele vai ter a prova processual desse processo, o que é levado no processo. Então, o que está no mundo do processo é o que vai ser analisado, para ele chegar a um resultado. Então, para isso, o magistrado, a magistrado, o representante do Estado, ele tem que ser imparcial, nem por A, nem por B. Então, a regra, o princípio constitucional é pela imparcialidade do juiz. E é o que a gente, na prática, a gente observa isso é o que acontece, né? Os magistrados serem imparciais. É a regra? É a regra. Tem algum caso que seja parcial? Pode ser que tenha, né? É possível. Mas esse magistrado ou essa magistrada que esteja diante do caso concreto, se ele, por exemplo, conhece uma das partes, é amigo de uma das partes, ele já está impedido de julgar o processo. É, Se ele... muito bom. Eu vou pedir que você olhe para mim, para a câmera aqui. Você está olhando talvez Tá. para um outro monitor, só para Uhum. ficar
entendeu? Entendi. E aí, antes da gente, para a gente ter imparcialidade no sistema jurídico, acho que isso entra até em temas muito interessantes que hoje a gente fala sobre como é que fala. Eu entrevistei um futurista uma vez que ele fala sobre o uso de robôs, né? Exatamente o robô ele seja imparcial, né? Existem alguns países considerando isso. Eu não vou nessa parte hoje com você, mas eu acho que é um tema super interessante. Mas, ao seu ver, assim, como ter uma justiça efetivamente imparcial? Que tipo de cheques deveriam existir para que eu vou julgar um caso? Se eu sou amigo da pessoa que está sendo julgada, eu já nem deveria, eu sou juiz, eu nem deveria ser considerado para isso, né? Ter relacionamento com a família, haver um tipo de pente fino ali antes do julgamento ocorrer. E hoje na justiça para que efetivamente Isso a justiça brasileira já providenciou, né? Existem duas coisas que diz, ou dois institutos que falam o seguinte: olha, se o magistrado ou a magistrada for suspeito, então é a suspeição, não pode julgar aquele processo. E se ele for impedido, também não pode julgar aquele processo. Então, isso vai muito da ética do magistrado, né? E eu que tenho alguns colegas que são juízes e também não são exatamente meus amigos íntimos, mas são. Então, quando depara com um processo que ele está impedido de julgar, impedido seria o seguinte: ele está numa segunda e na primeira instância ele julgou aquele processo, ele participou daquele processo. Se ele vai para a segunda instância, como desembargador, como ministro, ele não, ou para a segunda ou terceira instância, ele não vai poder mais julgar aquele processo, ele está impedido. Por quê? Porque ele já manifestou a sua opinião antes. Então, é impedimento. E a suspeição? A suspeição é quando ele é amigo das partes, ele conhece as partes. A lei fala, Carlos, em amigo íntimo. Quem que é o amigo íntimo? É difícil, né? A gente fala assim, olha, eu sou amigo íntimo, não sou, ainda mais nessa época onde as redes sociais todos são amigos, né? Mas a lei fala amigo íntimo. Então, um amigo íntimo é quando ele tem um contato, ele sabe mais da vida daquela pessoa, ele conhece aquela pessoa, frequenta a casa, frequenta os mesmos lugares, comunga ali em algum lugar das mesmas opiniões, tal. Então, ele está suspeito, ele não pode julgar esse processo. E a suspeição, ela pode ser alegada, ela pode ser suscitada, tanto a suspeição como o impedimento, pode ser alegada pelas partes, ou o próprio magistrado, ele pode já falar assim, não, eu sou suspeito, e declinar de julgar aquele processo ou de participar daquele processo. Tá? Então, esse mecanismo na justiça brasileira, ele já existe. Mas, quando a gente alega a suspeição ou o impedimento daquele julgador, então ele vai falar assim, olha, eu não sou amigo, eu não sou suspeito, então eu posso continuar julgando. Agora, se ele mesmo fala assim, não, eu sou suspeito, e não precisa declinar quando o próprio magistrado ou a magistrada, ela já se tem como suspeita ou como impedida, ela não precisa nem declinar o motivo. Assim, olha, me dou por suspeito, me dou por impedido, eu não vou julgar esse processo. Então, isso já existe. Mas pode ser que nesse pente fino, né, que são os próprios princípios, algum magistrado passa por isso e acaba julgando. E se ele julgar e julgar com a emoção, em algum momento ele demonstrar emoção, então ele está tendo parcialidade, ele ou ela. Muito interessante. Você teria algum contexto de caso aí onde você presenciou imparcialidade, algum caso que você poderia comentar para a gente poder ser mais granular no nosso exemplo, mais específico? Sim. Bom, eu disse para você no começo que eu sou uma advogada que já tenho 12 anos, né, de experiência. Então, eu fico muito lisonjeada, sabe, Carlos, de lidar com a justiça brasileira no momento, inclusive, no momento e momentos passados em que as pessoas desacreditam da justiça. E é muito comum a gente deparar com isso, com pessoas que estão desacreditando. E essa não é a regra na minha vida. Eu acredito na justiça, mesmo porque se eu não acreditasse nela, eu não seria advogada, né?
Mas eu posso citar assim um exemplo para você em que eu notei a parcialidade da magistrada no julgamento de um processo. E eu vim de uma educação, Carlos, assim, uma educação provinciana, né, que os meus pais, eles sempre me educaram dizendo o seguinte, ó, pior que a dúvida é o erro. Então, se você tem dúvida, analisa primeiro, porque na dúvida você pode errar. Então, nesse caso específico, foi desencadeado a demonstrar a parcialidade da julgadora, nesse caso. É um caso aqui no Brasil, né, em que ele acontece no estado do Paraná, mais especificamente na comarca de Maringá. Eu tenho lá tenho vários processos e todos eles estão com essa mesma magistrada. E a regra, assim, eu fico muito lisonjeada porque a regra é essa mesmo e os magistrados acompanham essa regra da imparcialidade. Agora, como você me perguntou, se eu já vivenciei já, eu advogo em todos os tribunais, instâncias superiores aqui no Brasil, né? E eu tenho um caso no estado do Paraná que eu advogo, trabalho como advogada nesse estado, mais especificamente na comarca de Maringá. Bom, o que acontece ali? Acontece que eu tenho alguns processos e todos esses processos estão com a mesma magistrada. Primeiro, a pessoa faleceu, né? Era uma pessoa, um agente do direito, um grande conhecedor do direito, e essa pessoa faleceu tem 12 anos. Não deixou filhos biológicos, não deixou filho. Aqui pela lei brasileira, a pessoa casada, pela a comunhão parcial de bens, cônjuge, parte da herança, a vida, depois a mãe também veio a falecer, a mãe dessa pessoa faleceu, em seguida a esposa faleceu, quer dizer, nesses 12 anos, né, a gente teve a morte do agente, depois do agente, que ele era inclusive um promotor de justiça, depois a mãe dele faleceu, e depois a esposa faleceu. Bom, tem 6 anos, 12 que ele faleceu, tem mais ou menos 7 anos que a mãe faleceu e tem mais ou menos 6 anos que a esposa também faleceu. Depois de todo esse tempo, uma pessoa que hoje está com aproximadamente 40 anos, chegando próximo aos 40 anos de idade, entrou com uma ação de adoção póstuma ou adoção socioafetiva. Agora imagina, a esposa desse agente, ela deixou testamento. E no testamento, o que ela faz? Lá está descrito no testamento que é a manifestação de última vontade da pessoa, que ela não estava deixando filhos, mas ela deixava quase toda a herança dela para essa pessoa. Tranquilo, a herança era dela, ela deixa para quem quiser. O testamento. Então, a justiça, ela não vai intervir na vontade das pessoas, das partes. Então, se a pessoa manifestou a vontade dela em deixar a manifestação de última vontade, ninguém vai intervir nisso. Então, a justiça tem que analisar se esse testamento, se ele tem algum vício, se ele tem algum erro, enfim, é um testamento público, foi feito perante um tabelião, testemunhas, não tinha vício, então ele foi registrado. Então, vem a segunda parte desse testamento. Então, o cumprimento do testamento, deixando a herança para essa pessoa, vai cumprir-se o que deixou ali no testamento. Bom, aí o que essa pessoa faz? Essa pessoa, depois de todo esse tempo, ela entra com esse processo que eu acabei de falar para você agora. Então, Carlos, no direito existem vários princípios, Carlos e ouvintes, né? E existem vários princípios. O que são os princípios? Eles vão nortear o direito, né? É a luz maior do direito. Um dos princípios, ele vai dizer o seguinte, que já falamos da imparcialidade do magistrado, falamos do direito, do testamento, então ele vai dizer também o quê? Cumpra-se o testamento. Então ele entrou
com esse processo de adoção. E um dos princípios do direito também, que eu ia começar a falar e vou dizer agora, é a paridade das almas, né? Das armas, perdão. Que essa fala não é dele, mas eu sou bastante fã dele, que chama Mauro Schiavi. E o Dr. Mauro Schiavi, ele escreve, inclusive, lá no livro dele, já copiando de um escritor mais antigo, mas com a interpretação moderna dele, o que é a paridade das armas. A paridade das armas é você aparecer perante o magistrado com igualdade. Eu não tenho que, não, porque o fulano que é herdeiro de uma fortuna muito grande, ele vai valer mais do que eu, que não tenho uma fortuna tão grande assim, não. Perante esse juiz, que deve ser imparcial, com a paridade das armas, ou seja, eu tenho que estar em igualdade. Então, essa pessoa, que é uma pessoa comum, né, uma pessoa como testemunha dele nesse processo, 5 promotoras. Todas elas, da comarca de Maringá, salvo engano, como testemunhas nesse processo. Ora, se a pessoa que ele quer ter reconhecida no processo como pai, se ele era um promotor de juízo, natural que ele tenha amigos promotores, juízes. Agora, essa pessoa, e a mãe era o quê? A mãe era uma professora. Por que ele não escolheu, Carlos, testemunhas professoras, por exemplo? Não estou aqui menosprezando, a minha família tem muito. Mas então, por que ele não levou a pessoa que trabalhou na casa, servindo essa família todo o tempo? Por que ele não levou pessoas que conviveu com ele no dia a dia? Não. Ele levou 5 promotoras de justiça, algumas delas aposentadas e 2 delas na ativa. Né? Uma delas, inclusive, que está na ativa, ela nem lembrava o nome. Não, ele estava internado no hospital tal. Nunca esse agente passou por aquele hospital. Entendeu? Então, se ela não lembra as coisas recentes, como que ela vai lembrar as coisas mais? Então, essa é uma das testemunhas dessa pessoa. E as outras todas são testemunhas. Uma delas, por exemplo, foi perguntada para ela por mim, por que quando esse promotor de justiça faleceu, ele faleceu num acidente de carro, em uma viagem ao estado de Minas Gerais. Porque, já que a viagem era em família, para todas elas foi perguntado, já que a viagem era em família e ele era da família, por que ele não estava no carro do acidente no dia? É lógico, se você vai viajar em família, você vai colocar no seu carro para viajar em família a sua esposa, o seu marido, seu pai, as pessoas próximas para viajar em família. Se ele era da família, por que ele não estava? Eu acho que é porque o carro não cabia. Então, isso é ser parcial. E a pessoa já entrar na justiça já ferindo as armas. Por quê? Porque as testemunhas, por que a pessoa leva em justiça 5 promotoras de justiça? É para dizer, olha aqui, e detalhe, essa pessoa ameaça a família a família que está na justiça hoje contra ele, o que ele levou na justiça, dizendo o seguinte, olha, aqui quem manda sou eu, aqui vocês não vão ganhar nada. E quando você vê uma pessoa comum comparecer na justiça só com promotores sendo suas testemunhas, eu acho que já dá uma intimidada para outra parte. Então, e a magistrada? A magistrada, ela julgou esse processo recentemente procedente. Mesmo as provas materiais, porque no processo você tem vários tipos. Você pode ter a prova material. Esse processo ele está carreado de provas materiais. Provas materiais são certidões de cartório, são escrituras públicas de cartório, são oitiva de testemunhas do outro lado. Então, se a adoção póstuma ela tem que ter a prova inequívoca, nesse processo ele está eivado de vício. Por quê? Porque a prova não é inequívoca. Se tem uma prova material contra, se tem prova testemunhal dizendo que não era assim, então a gente vai fazer um retrocesso, a gente vai retroceder na nossa história, porque a nossa história, a história da humanidade, é uma história de evolução. Conquistas e evolução, conquistas e evolução. Então, uma das coisas que também o direito garante é o retrocesso social.
Então, na medida, né, a gente teve na história do Brasil a política da mandioca, por exemplo, que o voto era censitário. Só votavam pessoas, só votavam homens e ricos. Todos os homens poderiam votar? Não. Todos os homens maiores de 21 anos. Ah, então todos os homens maiores de 21 anos podem votar. As mulheres não poderiam votar. Então todos os homens maiores de 21 anos poderiam votar? Não. Todos os homens ricos maiores de 21 anos. Ah, então todos os homens ricos maiores de 21 anos podem votar? Não. Todos os homens ricos maiores de 21 anos e que comprove X alqueires, na época a medição era alqueires, de terras com plantação de mandioca. Eis aí o apelido da Constituição da mandioca, porque era somente homens ricos. É o voto censitário. Então, nesse caso específico, foi considerado somente as falas das promotoras de justiça. E as outras testemunhas não foram consideradas. Eis aí uma demonstração da parcialidade do Poder Judiciário nesse caso específico, ressalvando de que a regra é a imparcialidade e é notória a imparcialidade dos magistrados no Brasil. Agora, nesse caso, como você me pediu um exemplo, eu estou te dando. Mais uma questão, nesse mesmo caso. Então, nesse mesmo caso, eu disse para você que nós temos 3, 4 processos, ou mais ainda, com a mesma magistrada, na mesma vara. Existe no Brasil também a ordem cronológica, o Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece a ordem cronológica para julgamento dos processos. Então, o processo é concluso ao magistrado, ele é colocado ali prontinho, com todas as produções, todos os procedimentos, e ele está concluso para o magistrado dar julgamento. E esse magistrado tem que obedecer essa ordem cronológica. Imagina você que é o seguinte, esse processo de adoção, né, que foi julgado agora, ele foi concluso para a sentença no dia 9 de maio de 2024. Tem um outro processo que é um incidente de remoção de inventariante, na mesma vara, com a mesma magistrada. Então, teve um agravo de instrumento dessa parte. Esse agravo de instrumento, ele pediu liminar lá no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O desembargador não concedeu a liminar para o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo nesse caso concreto? É que a magistrada teria que suspender o processo lá em primeiro grau até que o agravo de instrumento fosse julgado. O desembargador falou não vou dar a liminar, e não deu. Então, o desembargador não deu a liminar, então o processo tem que ir para julgamento. O que aconteceu? Aconteceu que esse processo ele foi concluso no dia 5 de abril de 2023. E o processo da adoção ele foi concluso no dia 29 de 6 de 2024. O outro lá é 2024. O processo de adoção ele foi concluso por último. Primeiro foi o processo de incidente que estava concluso. Como ele não ganhou a liminar, o processo teria que se caminhar para o julgamento. O que a magistrada fez? Suspendeu o processo até o julgamento do agravo de instrumento. Eu não posso, existe uma hierarquia na justiça. Os juízes dos regionais ou das comarcas, acima dele o Tribunal de Justiça, essa ordem vem do Tribunal de Justiça. Então, está acima dessa juíza. Ela não pode suspender o processo. Aí o que ela faz? No dia 26 de junho desse ano, ela suspende o processo. Não, perdão, de 2023 mesmo. Ela suspende o processo, a primeira suspensão, sendo que a liminar tinha dizendo que não teria o efeito suspensivo. Aí, o agravo de instrumento ele foi julgado no Tribunal de Justiça. Mesmo ter sido julgado o agravo de instrumento, ela suspende novamente o incidente de julgamento. E aí a gente tem um instrumento no Código de Processo Civil que é a reclamação. A reclamação ela é antiga, né? A gente tinha reclamação constitucional. Então, no Código de Processo Civil de 2015, dá essa oportunidade, né? Dá mais esse instrumento que é a reclamação.
Então, nós entramos com a reclamação no tribunal. Só que quando a desembargadora foi analisar o processo, estava naquele interim, né, da primeira suspensão dela. Então, ela observou que a juíza tinha colocado o processo para julgar, para conclusão. Olha, já colocou para conclusão, você quer que ainda pede para a parte manifestar, e a gente manifesta, não, tem que julgar o mérito, né? Nesse processo de reclamação, essa decisão do juiz aqui de baixo, ela pode ser, o agravo do instrumento foi julgado. O que a magistrada fez? Suspendeu mais uma vez o incidente. Ou seja, ela mesma ia julgar o processo de adoção. Então, ela julga o processo de adoção e mantém o outro. E a desembargadora pede para ela informações. Aí ela falou assim: olha, eu não percebi que tinha. Como não foi julgado, não foi juntado o acordo, quer dizer, o magistrado não pode ter essa posição, né? Eu não percebi. Não foi julgado, não foi juntado. Você percebe, Carlos? Então, nesse momento, a gente tem uma percepção de uma parcialidade. Ela não obedeceu a ordem do Tribunal Superior de dar andamento no processo, não era para suspender. Ela não obedeceu a ordem cronológica do julgamento dos processos na vara dela. Ela não obedeceu o julgamento do agravo de instrumento, e depois ela ainda manifesta qual que vai ser o resultado, a sentença que ela vai dar nesse incidente. Porque ela diz o seguinte: em tese, eles deixam de ser legatários. Então ela já antecipa como que vai ser. Agora, se a própria lei diz o seguinte, né, o artigo 622 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, que o inventariante ele pode ser removido na medida que ele trava o processo, que ele cria embaraços, que ele não dá andamento ao processo. A obrigação da parte é dar andamento no processo. E o artigo, a própria lei diz o seguinte: qualquer interessado. E ela diz assim: na medida que eles deixarão de ser legatários. E depois do processo tem uma outra coisa, chamado trânsito em julgado. A decisão dela não é a decisão final. Ela vai ser revista por um tribunal superior. Esse tribunal superior, ele vai ter que obedecer, todos nós temos que obedecer à lei, não é só o tribunal superior, inclusive ela magistrada. Então, nesse caso, eu demonstro para você uma pura parcialidade da magistrada. Graças a Deus, Carlos, existe uma regra que diz que o juiz não pode ser parcial, né? E se ele for parcial, tem a chance de rever, né? E aí a gente demonstra, assim, em minúcias ali, são muitos momentos em que há a parcialidade da magistrada. Perfeito. Acho que você explicou bem. Você, então, nesse caso específico, quais são os impactos dessa parcialidade? A injustiça, né? Porque quem busca o direito na justiça, né? Ele busca o bem da vida. Qualquer um de nós pode parar na justiça para pleitear um direito. E nesse caso específico, as partes buscam o direito. Então, o impacto na vida das pessoas, se eu busco o direito na medida que a justiça pode me dar, como medida de justiça, então o impacto é a injustiça. E quem é que tem que garantir esse direito às partes? A própria justiça, né? O representante do Estado investido em jurisdição. Se ele nega a justiça, se ele é parcial, se no momento, num processo em que as testemunhas são agentes do Estado, são promotoras de justiça, e do outro lado, não, são pessoas comuns, e dizem que não aconteceu da forma que a parte está falando. E eu dou mais valor ao agente promotor de justiça. E bem claro aqui, né, para que as pessoas entendam, elas são promotoras de justiça, mas no processo elas são cidadãs. Tem obrigação no processo, como qualquer outra testemunha. Então, quando vai agir em juízo, é lógico que o cidadão comum ele não vai ficar numa situação confortável.
diante de um juiz. É claro, isso é. A pessoa não fica confortável. Poxa, o que eu vou. Né? A pessoa fica tenebrosa, a pessoa fica tímida. Então, e elas não, elas têm toda a desenvoltura, todo o desembaraço, porque são pessoas habilidosas. É o dia a dia, é o trabalho delas. Né? E a pessoa que vai testemunhar um cidadão comum, ele vai ficar mais acanhado, né? Ele vai. Então, as testemunhas levadas ao processo pela outra parte, elas agiram dizendo o seguinte: não é bem assim como a parte está dizendo. Então, e essas promotoras, elas são uma parcela da sociedade. Elas conviveram com quem? Elas conviveram com essa pessoa, com esse agente que faleceu e que hoje está aí sendo disputada a paternidade dele. Mas elas não viveram na sociedade com ele. Elas não viveram em família, elas não viveram na escola, elas não viveram na vida social que a parte tinha. Então, elas só podem testemunhar aquilo que elas conviveram. E a magistrada, ela não pode considerar só a parcela de testemunho dessas agentes que conviveram só com o pai, ou o suposto pai, melhor dizendo. Né? Por quê? E a parte ela já entra no pé direito, ela já entra para assustar mesmo. Porque quando a gente fala em um juiz, né? Eu tenho um amigo, ele é juiz, e ele fala para mim assim: olha, Odete, eu perdi a amizade com a minha família quando eu transformei em juiz, quando eu passei no concurso e assumi como juiz. Porque eu chego nas festas de família, todo mundo fica assim. Até o meu tio, que era um debochado tal, ele já não conversa tanto comigo. Esse meu amigo diz, né? E assim mesmo. Então, por que não levou as amigas dessa pessoa que ele disputa como mãe? Por que não levou as pessoas que estudaram com ele na faculdade, no colégio, trabalharam com ele em algum emprego, os colegas? Não. Já entra porque sabe que o depoimento dessas pessoas terá, na visão dele, um peso maior. Lembra da Constituição da Mandioca, o voto censitário? Somente uma parcela da população mínima que. Então, é o mesmo no caso prático, é isso. Então, o impacto na vida das pessoas, quando há a imparcialidade do Poder Judiciário, é a injustiça, não tenha dúvida, né? O ministro Barroso, ele tem uma fala que é assim, a política do compadrio. O que é a política do compadrio? É aquela política que fere a paridade das armas, que não tem os desiguais iguais perante. Perfeito. E para a gente finalizar, quais os mecanismos aí para que... Então, o mecanismo é que a gente tem as decisões, elas deverão ser, o trânsito em julgado do processo. O trânsito em julgado do processo é quando o processo não cabe mais recurso. E para que o processo não caiba mais recurso, ele tem que percorrer um caminho. Agora, nesse caso concreto, a gente tem mais um problema. Esse colegiado vai julgar o recurso. E aí a gente vai demonstrar quais foram os vícios que esse processo teve em primeira instância. E um dos desembargadores desse processo, o filho dele, é dono, ou é sócio, não sei, eu acho que é sócio, melhor dizendo, do escritório de advocacia que essa parte contratou. Então, no dia da audiência, eu até imaginei que esse desembargador ele deu por impedido no processo. Tudo bem, mas aí na minha cabeça eu achava que era pela amizade que existe entre o desembargador e a parte. Por quê? Porque em uma das ocasiões, Carlos, ele saiu de Maringá, o desembargador, que na época era juiz na comarca de Maringá, ele saiu de Maringá de carro até Londrina, ele e a parte e o assessor e o assistente jurídico dele, que é um servidor do tribunal, num carro. Acho que era o carro particular do desembargador. Eles foram até Londrina juntos. De Londrina, eles pegaram um avião até Campinas juntos, os três, o desembargador, hoje desembargador, na época juiz. Pegaram um voo de Londrina para Campinas juntos. Chegaram em Campinas, o desembargador alugou um carro e veio para São Paulo juntos. Na minha concepção, isso é amizade, correto? Uma pessoa que percorre um estado, uma comarca, vai para outra comarca de carro juntos, ele não é qualquer, ele é um juiz.
com o assistente dele e com essa parte no mesmo carro. Então, para mim, na minha concepção, ele tinha dado por impedido no processo porque eles eram amigos. Mas não, aí na audiência eu soube dessa novidade, que eu não sabia. Ele deu por impedido porque o filho dele é um dos donos do escritório de advocacia. Então, sendo o filho dele um dos donos, ele não poderia julgar o processo, ele deu por impedido. Bom, então agora são 3 outros juízes, desembargadores, que vão julgar esse processo, né? Porque ele vai subir para a segunda instância, porque eu vou recorrer do processo, é claro. Só que nós temos, assim, a primeira instância, ela julga fatos. A segunda instância julga fatos. Quando sai por isso que ele fala, é muito difícil um recurso subir para Brasília, porque em Brasília nós temos o Tribunal Superior o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, e nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Então, quando um caso ele fere a lei federal, quem vai julgar esse caso é o STJ. E quando fere a Constituição, quem vai julgar esse caso é o STF, recurso extraordinário. O primeiro é um recurso especial e o segundo é um recurso extraordinário. Bom, só que nessa turma já tem um desembargador que teve essa convivência com a parte. Deu por impedido? Então são os outros que vão julgar. Então a saída é demonstrar isso em recurso para esse órgão colegiado, já não é mais um desembargador ou um juiz só, são 3, né? E esse órgão colegiado é que vai analisar o processo mediante as provas, porque todo processo tem que ter prova. Se não tiver prova, né? E nesse caso específico, nós estamos acompanhando a jurisprudência do STF e há equívoco em relação às provas. Espero eu que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná seja um pouco, ou seja, analise a parcialidade dessa magistrada, porque, me perdoe, viu, mas está muito claro para mim, como operadora do direito. Ela suspende um processo, só aí já é o suficiente. Ela suspende um processo por 2 vezes, sendo que na primeira tem liminar. A liminar é frágil, mas ela tem que obedecer. Eu tenho, você tem, todos nós temos que obedecer a lei. E há uma decisão judicial e ela suspende. Depois, por que suspendeu esse processo? Eu posso pensar que ela suspendeu o processo para que o processo de adoção póstuma ou de adoção póstuma socioafetiva fosse julgado antes, e foi. E foi por ela mesma. Foi a mesma magistrada que deu a sentença. E até hoje nós estamos no dia 20 de julho do ano de 2024. O agravo de instrumento, ele foi juntado no processo no dia 9/7 de 2024. Até hoje o processo está suspenso. Você tem ideia do que é isso? Isso deixa de ser, Carlos, imparcialidade. Isso passa a ser arbitrariedade. Não é a regra. A gente tem sentenças, Carlos, aqui no Brasil, assim, muito bem escritas, sabe? Magistrados que debruçam no processo, que é invejável. Dedicação absoluta. A gente vê, assim, esses magistrados que renunciam à própria vida para trabalhar com o direito. Magistrados e promotores. Mas existe exceção, como você me perguntou aqui no nosso bate-papo, na nossa entrevista, sobre casos de parcialidade. Esse é um caso, assim, gritante, e que eu atuo como operadora do direito, como advogada, e que eu posso, assim, olha, não tenho sombra de dúvida do que eu estou falando. Esse filho do desembargador, que é sócio do cartório, tem um site, é notório, é só entrar lá e ver, se não apagaram ainda, mas eu também já tomei as minhas providências, né? Porque provas podem ser apagadas. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado. É isso, Carlos. Eu acho que você me perguntou qual de justiça também, com ministros muito sérios, o STF com ministros muito sérios, e o Tribunal de Justiça do Paraná. Perfeito. Muito obrigado, Odete. Acho que agora vamos torcer para que isso se resolva aí da melhor forma.
Então, Ai, muito obrigada, Carlos. Muito obrigada mesmo. Espero mesmo rever em breve. Eu me coloco à disposição aqui dos colegas, né? Porque a gente tem muitos colegas advogados pelo Brasil inteiro, que são guerreiros, que são militantes, né? Que buscam, todos acreditam, porque colegas e magistrados também, né? Porque isso é vergonha para a magistratura do Brasil quando a gente vê um caso como esse. Isso é uma vergonha. Não é essa porque eu leio sentença todos os dias e eu fico assim maravilhada pelo aquilo que os magistrados observam em minúcias, até coisas que às vezes a gente não percebeu, mas o magistrado olhou ali e viu, né? Então essa não é regra, isso é uma vergonha mesmo, né? E que a gente se veja em breve para discutir sobre vários assuntos. tá ótimo. Obrigado, Odete. Obrigado a você, Carlos. Ok, agora